agradecemos a presença da igreja sede aqui conosco essa noite, a presença dos visitantes que estão aqui a primeira vez. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estamos comemorando o 12º aniversário desta querida igreja, uma igreja especial que o Senhor levantou aqui há 12 anos atrás para trazer libertação a este lugar. E nós cremos que através do arrependimento, através do perdão e através do amor, o Senhor já se faz presente aqui. Porque nós temos tratado, sendo tratados pelo Senhor nesse sentido. E nós cremos que nesse sentido o Senhor fará milagres no quilômetro 3, amém, igreja? Não só no quilômetro 3, como no quilômetro 4 também. Cidade Nova, Curral Novo, todas de aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de informar os irmãos, a gente informa, mas quando chega no final acaba. Mas nós temos hoje a cantina do quilômetro 3, para continuar no progresso, no crescimento deste lugar, né? Para que vidas sejam tocadas e trabalhadas através dessa obra, que graças a Deus o Senhor tem feito maravilhas aqui. Milagres têm acontecido nesse lugar, na vida das pessoas e dentro dessa comunidade. E eu aviso os irmãos que tem cantina, né, que amanhã nós daremos continuidade ao culto de adoração ao nosso Deus, agradecendo pelos 12 anos, por estarmos aqui também. Para nós é um presente enorme estar aqui nessa comunidade, trabalhando junto com os irmãos, e é juntos mesmo que nós trabalhamos, para a glória do nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Amanhã nós teremos a presença da pastora Cida aqui conosco, trazendo a palavra. Né? Nós entendemos desde já que virá uma palavra rema dos céus, para que o Senhor manifeste no coração desse povo, né, a alegria que ele tem sentido por estarmos aqui fazendo essa obra. E tudo para a honra e para o nome e para a glória dele. Tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Agradecer a presença da minha mãe, que está aqui conosco também mais uma vez, né? E os demais irmãos convidados que receberam o convite e vieram com o coração cheio de alegria para ouvir um pouco mais do nosso Deus. Esse Deus que todos os dias, ao amanhecer, ele renova as misericórdias dele por nós e nos ama muito, 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 incondicionalmente. Bem? Agradecer a presença do profeta Marcos, da pastora Leonardo, que estão aqui também, os demais irmãos da Sinai, quanta alegria. E os irmãos perceberam que demorou um pouquinho de iniciar o culto, porque é mesmo aquela festa, né, de confraternização, de alegria, de vermos os irmãos aqui, Bolota, Chile, né? Os irmãos também que estão aqui nos visitando essa noite. E mais alguma coisa, pastor? Agradecer também ao pastor, aqui na presença dos irmãos, que a gente agradece praticamente todos os dias, né? Pelo irmão estar também conosco aqui, nos abençoando nesse ministério. Amém? Todo o grupo de louvor também. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos adorar o nosso Deus, vamos continuar louvando ao Senhor, agora com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Amém? E nós aqui temos uma prática. Ao iniciar o culto, antes nós já ministramos a unção com óleo ali na porta. E no momento do nosso louvor de entrega ao Senhor, né, devolvendo a casa do tesouro, os dízimos e apresentando as nossas ofertas, o pastor ele unge toda a igreja novamente. Então, se você trouxe seu dízimo, glória a Deus. Se você não trouxe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está provendo na sua casa de uma forma sobrenatural. E vem aqui receber, né, essa unção aqui, nesse momento de adoração. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor.
bem alto, só você. Eu vou. Que ele cresça. Pela. E ele.
veio pra se alegrar. Chama nós, quando eu cheguei. A essência do amor, quero ouvir. Com esse jeito suave, tira do meu coração todas as mágoas. O homem das mãos não, vou parar em nome de Jesus. Amém? Eu ainda tenho 30 minutos para trazer um recado de Deus. Se deixar, eles querem ir até meia-noite, olha lá. Vocês querem ir até meia-noite, vai? A pastora Cida tem que ir para casa, que ela vai pregar amanhã, né, minha pastora? Pastor Marcos, vem cá, vem. Aplauda Jesus pela vida do profeta. Aleluia, gente. Por mim ficava até meia-noite, da 1 da manhã, 2. Mas vai ter a vigília lá no sítio, vai todo mundo para lá. Eu quero fazer uma observação. A banda aí a gente não ensaiou nada, tudo em cima da hora aí, os meninos descem. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou deixar a palavra agora com o profeta Marcos, e depois ele vai passar para o pastor Fernandão, que vai ser o preletor da noite. Mais uma vez, eu só tenho gratidão por Deus, por vocês. Muito obrigado por tudo. Amém, igreja? Levante suas mãos para cá, vamos orar pelo pastor Fernando. Deus, nós somos gratos pela vida do teu filho, Senhor, por esse culto, pelos dizimistas e ofertantes dessa noite, por cada alma que está aqui, Senhor, por cada filho teu que está aqui, salva, liberta, transforma, traz vida nova, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor, como tu fizeste no passado. Faz novamente, faz outra vez. Usa o teu filho de maneira poderosa, Senhor. Dá ele autoridade pela tua palavra, pelo teu espírito, e que ele possa falar o que está no teu coração, ao coração da tua igreja. Nós repreendemos o ladrão da palavra, Satanás. Nós repreendemos o ladrão da semente. Que ele seja expulso, retirado, Pai, deste lugar, Pai, desta geografia espiritual, e que só o teu Espírito Santo fale, e que essa palavra produza de 30, 60, 100 por 1 no coração daqueles que creem. Se você crê, diga amém. Aleluia, aplauda ao Senhor, pastor Fernando. Mais uma vez, salve os irmãos com a paz de Jesus, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, verso 19. Tem também 1 João, capítulo 4, 7, 8, é o tema dos 12 anos de aniversário dessa igreja. Você pode ler só Atos 3, 19, amém? Fala de arrependimento. E 1 João fala sobre o amor. Deus é amor. Enquanto a igreja encontra, eu quero louvar a Deus
por esta oportunidade. Confesso aos irmãos que, como pregador, sou um bom cantor, viu? E eu estou trêmulo aqui porque pregar com a pastora Cida e com o Marcos não é fácil, não é brincadeira. Eles são praticamente os meus professores, amém, irmãos? Eu andava na cozinha da casa da irmã Cida. O pastor Josival, ele me ensinou os primeiros passos da guitarra. Ele pintou uma guitarra verde para mim, ele mesmo pintou. Ele mesmo cuidou de fazer tudo e me ensinou as notas. E eu me emociono, foi ele que me batizou e ele me acolhia, porque na época eu não tinha uma afinidade que eu tenho hoje com meu pai, que é o meu padrasto. Hoje é um beijo, um abraço, mas havia uma dificuldade de relacionamento e eu era muito amaldiçoado por estar na igreja. E Adriana, Anderson e Marcos, pastora, eles eram a minha família, ficava mais na casa deles do que lá na minha casa, porque lá ninguém era crente na minha casa, só tinha eu, adolescente, aceitei Jesus debaixo de uma dor, tomei um tiro no peito esquerdo, do lado do coração, e quem cuidou de mim foi aquele paizão que a gente carrega no coração. Então aqui está o fruto dele. Eu me recordo que a sede da Sinai estava no osso, como ele dizia, ele falava, está no osso, era só as paredes. E eu cavei, tive a oportunidade de cavar o primeiro buraco com ele. E a partir dali, eu acredito que há algumas coisas que eu vivo no Evangelho, muita coisa eu aprendi com ele. Ele era determinado. Quando tinha uma dificuldade, ele dava um jeito, era teimoso, ele ia para cima. Não tinha negócio com ele, não. Quando ele queria acontecer, dava certo. Para a glória de Deus. Era quase impossível fazer a cobertura daquele local, tinha já rebocado tudo, fazendo feijoada, e ele teve uma ideia, Deus deu uma ideia para ele do tamanho do pé, do tamanho da oferta. Se o pé fosse 33, era 33 reais, fosse hoje, fosse 35 reais, aí quem tinha 44, que nem eu, aí sofria mais um pouco, você ganhava mais um pouco. Então ele teve essa ideia, e com essa campanha foi feita as tesouras, e era demais. Aí ele pendurava, ficava ali, e eu tive essa oportunidade de ser discipulado por ele. Então, aqui está, né, os frutos, e tenho certeza que um dia nos encontraremos lá naquela glória. Quem achou, diga: eu sou lindo, pareço com Jesus. Aleluia! Eu trago um beijo, um abraço da minha família, amém? Minha esposa, a missionária Maria, né? Quando ela vier aqui, as irmãs podem abraçar, beijar, os homens da parte do Senhor de longe, sarta fora, em nome de Jesus, que ela está boa demais. Tem um casal de filhos também, Júlio e Nanda, os dois me deram o prazer, estão fazendo faculdade, um está fazendo administração e o outro engenharia mecânica, e só Deus para fazer isso, né? Estou muito feliz. Minha esposa também está fazendo faculdade, depois de 20 anos sem estudar, ela passou em 3 concursos, reda, e está na faculdade, para a glória de Deus. Fala para o seu irmão, não pare de sonhar, porque Jesus é contigo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. 1 João, capítulo 4, versículo 7 diz assim: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. A qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quero agradecer também a banda. Elmo é um amigo mais chegado que é irmão, através de Elmo, o guitarrista. Aí chegou os meninos, né? Os pastores dele já falou para mim: olha, dia de culto, tu pegar esse menino aqui, eu te boto na disciplina, Fernandão. Eu falei: não, pastor, só no dia que não tem culto. E tem sido bênção. E eu confesso para os irmãos, com todo respeito a Elmo, a banda, é pela história que a gente tem. Se eu soubesse que Bolota estava aqui hoje, se eu soubesse que o Osto estava aqui hoje, o Osto Félix, se eu soubesse que Marquinhos estava aqui hoje, meu irmão, eu com certeza eu ia deixar os meninos em off para nós fazer um negócio santo aqui, mas não vai faltar oportunidade para a gente matar a saudade.
Amados e queridos irmãos, nós vamos falar de arrependimento e depois vamos falar um pouco sobre o amor. A Bíblia diz em Coríntios que, capítulo 5:17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então o primeiro passo para quem se arrepende é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Então é uma transformação radical. Você deixa de viver na carne para viver no Espírito. Se não estiver orando, lendo Bíblia, jejuando, indo para a igreja, indo para o ciclo de oração, está com defeito sério, precisa entrar na oficina de Jeová para ele poder dar uma transformação. É uma transformação radical. Você tem que estar preparado para se arrepender. E o segundo ponto é uma experiência espiritual muito forte, né? Se você ainda não teve uma experiência espiritual, né, você ainda vai ter ainda, e o nome do Senhor vai ser glorificado, como está lá em João 3,6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando a gente se arrepende, a gente se converte e a gente nasce de novo no Espírito Santo, e o nome do Senhor é glorificado. E vem acompanhado também esse banquete, né? Quando nós nos arrependemos e nos convertemos ao novo nascimento, nós recebemos a dádiva da graça de Deus. Está lá em Tito, capítulo 3, verso 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, quando nós nos convertemos, automaticamente nos enchemos do Espírito Santo. Então, dá glória a Deus que você está cheio do Espírito Santo. Quando nós nos arrependemos, há também a precondição para a vida eterna. João capítulo 3, eu notei alguns tópicos aqui, versículo de número 3. Quem está com a Bíblia aberta em João 3,3? Tem alguém? Quem pode ler João 3,3 para mim rapidinho? Em resposta, Jesus declarou: de verdade que ninguém pode vir por ele de Deus se não nascer de novo. Dá para você dar glória a Deus? Há uma pré-condição. Só entra se nascer de novo. E nascer de novo tem que se arrepender. Então, hoje é noite de arrependimento neste lugar. Quem estava afastado já não está mais, já está se aproximando. Daqui a pouco está no colo de Jesus e a vitória é grande. Atos capítulo 3, versículo de número 19. Diz assim: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Sabe por que você está angustiado, não conseguiu ter refrigério ainda? Porque não se conectou ao Espírito Santo, ainda está embaraçado em algumas coisas que não é da carne. Eu queria pregar uma palavra aqui de avivamento, mas eu estou sendo fiel aqui ao tempo. Mas a gente tem que nascer de novo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E como é que somos reconhecidos? Está lá em Mateus capítulo 7, versículo de número 20. Irmão, nós, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Você conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo pelos frutos do Espírito na vida dele. Tem pessoas que você olha, né? Você olhar para a pastora Cida mesmo, é exemplo de perseverança, exemplo de comunicação com Deus, exemplo de oração. Eu lembro que todos os ciclos de oração eu dormia na igreja, irmão. Aquela igreja Sinai lá, eu dormia, tomava conta. A pastora Cida não perdia um, era ela, Ireni, ia chegando viva, né, irmã? Ia chegando e estava lá. Exemplo.
esposa do pastor, ela não estava nem aí, ela queria orar, ela queria adorar, ela queria ser exemplo e tem sido exemplo até hoje. Então, quando você olha para alguém, tem fruto do Espírito. Então é fácil notificar alguém que está arrependido. E se você não está dando fruto, comece a entrar na clínica do Espírito Santo. Comece a examinar a si mesmo para fazer uma checagem espiritual, para que você possa novamente ser cheio do Espírito Santo, para que você possa ser visto não só pelos dons, pelos talentos. Porque talento e dom todo mundo tem, mas o segredo está nos frutos. Glória a Deus! E falando de arrependimento, eu também preparei aqui Atos 16, 31. Quando nós estamos arrependidos, convertidos, né, nós somos apropriados pela fé. Nós não mais vivemos por aquilo que vemos, né? Nós conseguimos enxergar de trás da parede. A gente começa a enxergar o invisível. Se fosse você, eu dava glória. Fala para o seu irmão: e aí, como é que está a fé? Está enxergando o invisível? Porque tem crente que não vê mais o invisível, pastor assim. Ele só vê o que os olhos contemplam. E nesta noite Deus está dizendo: eu quero te revelar o invisível. Eu quero te revelar as coisas sobrenaturais. Aí você pode estar dizendo: mas está difícil, eu não aguento mais. Aí Deus está dizendo: ei, hoje é noite de arrependimento. E a Bíblia também fala que Deus é amor. Falar que ama a Deus da boca para fora é fácil. Agora, amar a Deus com os frutos, aí agora que eu quero ver. E nesta noite, eu tenho certeza que eu estou diante de crentes convertidos e separados por Deus. E falar de arrependimento não tem como lembrar desse personagem. Lucas capítulo 22, verso 62. Eu começo a ler, eu marco algumas coisas assim, mas os irmãos percebem que eu fico meio engessado, né? Mas só foi a introdução, porque o pastor Marco está aqui, mas a pastora Cida, e eu só está um manazinho diferente, né? Mas agora eu vou pregar o recado de Deus. Um personagem muito conhecido, e eu aprendo muito com ele. Fala para o seu irmão: Pedro, não deixe o galo cantar. É forte, né? A Bíblia diz que esse personagem chama Pedro. Como é que Jesus conhece a Pedro? A Bíblia diz que Jesus está começando o seu ministério, e de repente ele se aproxima ali do barco de Pedro, já entra e já começa a pregar do barco de Pedro. Não pediu licença, não perguntou se Pedro estava gostando, se não estava, já chegou pregando. E nessa pregação, louvado seja Deus, pode ficar à vontade, meu príncipe, pode sentar ali e ficar à vontade. E a partir daí, um obreiro segura ele aqui, que eu não vou parar de pregar não. E a partir desse momento, irmão, Jesus começa a pregar. Senta ali, meu preto, a bênção é grande. E começa agora a Jesus a começar a pregar. Fica tranquilo, igreja, é assim mesmo. A palavra de Deus é conforme. E a partir desse momento, Jesus está pregando ali para uma multidão. E a multidão está na beira da praia. Olha para mim, por favor. E a multidão está ali ouvindo Jesus. Mas o que me chama a atenção é que Jesus agora, ele estava pregando na beira da praia. Jesus agora está pregando dentro do barco de Pedro. Ele está no barco de alguém decepcionado. Ele está no barco de alguém que está frustrado, de alguém que pescou a noite inteira e não pegou nada, nem uma piaba Pedro tinha pegado. Então aquele barco estava cheio de dores, estava cheio de decepções, aquele barco estava cheio de frustrações. Mas a partir do momento que Jesus entra naquele barco, esse barco agora tem solução. Esse barco agora ganha direção. Esse barco agora começa a ter mudanças. Em Lucas 22, 62, né? Eu vou chegar daqui a pouco onde eu quero, porque a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente.
Mas o primeiro contato de Pedro com Jesus é através de uma pregação. Pedro está lavando as redes, outros estão consertando as redes, mas está ouvindo a palavra de Jesus, está ouvindo a palavra de Deus na boca de Jesus. E ali começa Pedro a sentir ali a palavra lhe tocando. Eu imagino que enquanto Jesus está pregando, a palavra vai tocando, a palavra vai operando, a palavra vai transformando aquela negatividade de Pedro, porque se tem uma coisa que tira mau sentimento, é a palavra de Deus. Ela não volta vazia, está aqui nesta noite para nos purificar e nos transformar. E a Bíblia diz que nesta pregação, Pedro estava ouvindo esta pregação. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Então essa palavra começou a ser aplicada ali dentro das brigas psicológicas, das guerras emocionais, das batalhas espirituais que Pedro estava enfrentando depois de pescar uma noite inteira e não pegar nada. Mas Jesus agora está dentro do barco de Pedro. Deixa eu te adiantar uma coisa: se você não chamar Jesus para entrar no seu barco, não se preocupe, que ele vai entrar e vai fazer uma grande obra dentro do seu barco. Você não entendeu não, senão já tinha pulado dessa cadeira e dado glória. Jesus está dizendo: você eu não vou perder de vista, eu vou entrar dentro do seu barco e vou fazer algo novo, porque eu sou resposta para o teu problema. E a Bíblia diz que Jesus está pregando, está pregando, está pregando. Daqui a pouco ele despede a multidão e continua no barco de Pedro. A multidão Jesus despediu, mas Pedro e Jesus ficou perto. Sabe por quê? Você não está entendendo nada. Você afastou da igreja, nunca mais orou, nunca mais buscou, e Deus insiste em falar com você. Jesus insiste em ir atrás de você, porque Ele tem uma obra grande na sua vida, e Ele te enxerga lá na frente. Fala para alguém aí: Jesus está de olho em você lá na frente, rapaz. Talvez alguém te olha hoje e não dá nada por você. Talvez alguém olha hoje para você e não te dá oportunidade, mas Jesus já te deu uma oportunidade lá no céu, dizendo: lá na frente ela vai fazer a diferença, lá na frente ela vai se converter, lá na frente vai dar frutos e o meu nome vai ser glorificado. Aí Pedro está só ouvindo Jesus pregar, mas agora Pedro está sendo agora confrontado por Jesus. Jesus fala: e aí? Está feliz? Feliz o quê, rapaz? A gente pescou a noite toda aí, não pegou nada. Eu imagino Jesus, já está resolvido o problema. Você vai jogar a rede do outro lado. Ah, meu irmão, Pedro, aquele cabra velho, pescador rude, meio ignorante, eu imagino. O quê? Bati rede a noite inteira, eu não pesquei nenhuma piaba. Eu nasci os dentes desse mar e vem tu agora. Tu entende pregação, Jesus. Tu entende esse negócio que tu está fazendo aí, mas cai comigo. E tem hora que na nossa vida a gente está dizendo que Jesus não entende do nosso assunto. Sabe quando a gente diz que Jesus não entende do nosso assunto? Quando a gente deixa ele de fora do assunto, e a gente quer lutar com a força do braço, a gente quer lutar com o intelecto, com a inteligência, com a força do dinheiro, com a força daquilo que você tem. Mas nesta noite Jesus está dizendo: se deu errado a noite toda, eu cheguei para dar certo dentro de alguns instantes, porque eu sou Jesus de Nazaré. Aí Jesus convence Pedro, ele fala: sobre a tua palavra eu vou jogar, mas pela minha a rede continuava fora da água. E tem hora que a gente está assim, sabe por quê? Porque a gente consegue ficar 10 horas na frente de um celular, mas não consegue ficar 15 minutos na frente da palavra. E é aqui que a gente perde, porque Pedro só jogou sobre a palavra de quem? Sobre a palavra de quem, igreja? Me ajuda a pregar. Sobre a palavra de Jesus. E às vezes a gente não consegue jogar sobre a palavra de Jesus, porque a gente está distante dela. E nós somos a distância que temos dessa palavra com Jesus. E nesta noite Jesus está dizendo: o mesmo Jesus de Pedro é o mesmo Jesus seu. Amém. Mas você não entendeu não.
Ele está dizendo: o seu barco pode ser diferente do de Pedro, mas o Jesus que estava no de Pedro é o mesmo que estava no céu. E aí joga a rede e dá tudo certo. Fala: com Jesus dá tudo certo. É só obedecer a palavra dele. E ali Pedro começa a se converter. Por quê? Pedro falou que só jogaria sobre a palavra de quem? De Jesus. Ele estava dizendo: olha, Jesus, pela minha palavra aí eu vou perder tempo, mas bora ver o que vai acontecer. Tu não está dizendo? E se Pedro jogou pela palavra de Jesus, é porque a pregação de Jesus entrou na vida de Pedro. Quando a pregação de Jesus, as parábolas de Jesus entram na nossa vida, a gente se converte, a gente obedece pastor, a gente obedece líder, a gente obedece pai, obedece mãe, a gente obedece quem tem que obedecer. Mas se não tem palavra, fica difícil. Porque Jesus poderia terminar de pregar para a multidão lá naquela areia e ir embora. Mas por que Jesus entrou no barco de Pedro? Porque ele tinha propósito na vida de Pedro. E sabe por que Jesus entrou no seu barco? Porque ele tem propósito na sua vida. Você talvez nem imaginaria estar aqui esta noite. Sua programação era outra. Mas Jesus falou: não, eu entrei no seu barco porque eu quero fazer um milagre. Aí Jesus começa. Irmão, se a gente for parar para pensar, o horário não dá mais. Mas imagine cá comigo, o camarada tarimbado na pescaria, tarimbado na canoa, na tarrafa, na rede, no jereré, no anzol, o que tinha de pescaria ele entendia. Ele pescou a noite inteira, não pegou nada. Ele sabe o ponto do peixe, ele sabe a hora que a maré está dando peixe, que está baixo, que está alto, a hora que tem, que não tem. Ele sabe de tudo. Aí chega um camarada forasteiro, não conhece ninguém na área e já chega dizendo: joga do outro lado. Fala para o seu irmão: Jesus está botando para arrebentar hoje aqui. Você vai ter que ouvir a palavra dele. Você vai ter que receber a direção dele. Você vai ter que se prostrar diante dele. Você vai ter que se humilhar diante dele. Você vai ter que obedecer a ele. Você vai ter que dar crédito à palavra dele. Deixa eu ver quem vem comigo nesse glória. Quem vem comigo nesse aleluia. Arabacala, séria, camaná. Se essa palavra não vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem muita gente que não recebe a vitória porque prefere ouvir o pastor de fora do que o de dentro da igreja. Aí se atrapalha todo. E tem uns pastorzão bonitos aí pregando, enganando a todo mundo. Mas Jesus ainda tem os pastores que entra, porque ele é o supremo pastor, que entra no barco da gente para fazer a diferença, que entra no barco da gente para direcionar, que entra no barco da gente para nos impactar com a palavra e nos ressurgir das cinzas. Jesus agora está em um cenário mais triste que tinha. Irmão, quem pescou a noite inteira, está descansado ou está cansado? Então não importa o tamanho do seu cansaço. Não estou aguentando mais, não, a peleja está demais. Esquece o que está demais. Jesus vai além do demais. Ele é mais do que mais. Ele é milhões de vezes do que mais. E Ele está nesta noite dizendo: eu tomei o controle do ambiente. E essa tristeza vai ter que ir embora hoje em nome de Jesus. Porque Jesus, onde Ele chega, Ele troca a tristeza por alegria. Ele pega o que está embaixo, coloca em cima. O que está dando errado, Ele faz dar certo. A porta fechada, Ele se abre. E nesta noite eu já vejo Jesus dizendo: eu entrei no barco de alguém aqui e eu só saio quando eu ver a vitória. Jesus poderia sair do barco do jeito que estava, mas Ele não sai não. Os amigos saem do barco. Estou mentindo, pastor Assida? Primeira tempestade, a pescaria deu errado. A primeira, eu fiquei doente, eu sei. Ali é pecado. Vai morrer aquele desgraçado. Olha o desgraçado aqui, abençoado, dizendo que Jesus é bom e sabe amar. A última palavra é a de Deus ao teu respeito.
Para de estar ouvindo o que falaram de você, o que disseram de você. Eu fale bem, eu fale mal, que fale. O importante é o que Jesus está dizendo. Jesus disse para Pedro: tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para de dar ibope com o que pai fala, com o que mãe fala, com que não vai para a igreja, aquele pastor é ladrão, tu é um besta. E você se abate e não vai. Mas no dia que tu entender que quem está no teu barco tem solução para o teu problema, tu vai dar ouvido à palavra de Jesus e as coisas vão mudar. Só não mudou ainda porque você está dando ouvido a milhões de vozes na internet. Na internet há milhões de vozes. Fala para o seu irmão: cuidado. Fala, lá tem muita voz. Fala, você só precisa de uma. A voz do Nazareno, do homem das mãos furadas, do Galileu, do Yeshua Hamashia, o Emanuel, Deus conosco, o leão da tribo de Judá, aquele que não precisa de conselho para poder fazer algo. E todos conhecem a história. Foi tanto peixe que teve que chamar o barco para ajudar dos amigos. Sabe o que Deus está dizendo? Vou fazer algo tão abençoador aí. Os que te rodeiam, os que estão por perto, vai ser abençoado. Amém. Glória a Deus. E quem passar por perto vai ser abençoado. Porque Deus vai derramar sobre a palavra dele algo novo no meio dessa frustração, no meio dessa decepção. Deus vai fazer algo novo aí. Se você não acredita, é problema seu, mas tem quem acredita aqui nesta noite. Tem crente que glorifica nesta noite. Tem crente que adora nesta noite. Tem crente que tem sentimento por Cristo nesta noite. Tem crente que tem um sentimento pela palavra nesta noite. Talvez você entrou aqui com a vida bagunçada, arrasada, a noite inteira sem conseguir conectar com os céus. Mas Jesus está dizendo: não se preocupe, eu já entrei dentro da embarcação. Só siga a minha direção, porque vai dar certo. E aí Pedro vive aquele grande milagre. O barco quase afunda de tanto peixe que tinha. E aqui vem outra revelação. Meu Deus, é uma por riba da outra. Por que Jesus não chamou Pedro quando estava com o barco puro? Pedro agora está com o barco cheio. Repete comigo: o barco cheio. Aí depois que ele enche o barco de peixe, peixe naquela época ali simbolizava dinheiro, irmão. Era o sustento daquela turma de pescadores. E era tudo que Pedro precisava. E depois que o barco está cheio, Jesus falou: Pedro, me siga. Eu imagino Pedro, e o barco, a bênção. Me siga, Pedro. E Pedro seguiu Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo? Talvez você perdeu algumas coisas, não está entendendo. É porque todas as vezes que aproximamos de Jesus, a gente perde algo espiritual, algo material, algo que perece, mas a gente ganha o que permanece. Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Lembra da multidão dos 5 pães e 2 peixinhos? E Jesus falou: vocês vieram atrás de mim para encher o bucho de novo. Ele estava dizendo: isso aí perece. Tu vai no mercado, compra aquela feirona, aí daqui a pouco a mulher grita: acabou o óleo, acabou a carne, acabou não sei o que lá, tudo perece. A mulher compra aqueles creme de cabelo de R$100, né? Daqui a pouco acaba, o vasinho está puro, ela fica triste, porque perece. Mas Jesus está dizendo: o pão vivo que desceu do céu foi enviado para permanecer na sua vida e fazer toda a diferença. E Pedro segue a Jesus. E aqui, o que me chama a atenção é que Pedro, durante esses 3 anos e meio, falta 3 minutos ali para terminar, durante esses 3 anos e meio, seguindo a Jesus,
operando maravilhas, comendo peixe assado, mais Jesus, expulsando demônio, mais Jesus, curando enfermo, mais Jesus. Pedro estava fazendo visitas, evangelizando, estava curando, estava auxiliando, estava ali fazendo a obra de Deus juntamente com Cristo, mas ainda não foi o suficiente para ele ser convertido, para ele ser cheio do amor de Deus. A Bíblia diz que Jesus chama Pedro numa conversa particular, salvo engano Lucas 18 por ali, e nessa conversa Jesus fala assim: ó Pedro, Jesus é muito duro com Pedro, mas muito sincero. Irmão, queira um amigo sincero, queira um pastor sincero, que fala: ó, esse pecado vai te matar, esse pecado está te arrebentando, do que aquele que passa a mão na tua cabeça. E tem gente que gosta de amigo que só fica alisando e elogiando. Amigo bom é aquele que fala: ó, você vai se dar de mal, você está namorando com 3, você vai quebrar a cara. Se ele quiser ficar de mal com você, é problema, depois ele fica de bem de novo, fica tranquilo. Quando ele se converter, ele se apruma novamente. Então é melhor um amigo que lhe fala a verdade do que um amigo que passa a mão na sua cabeça. E Jesus não alisou Pedro em momento algum. Chega para Pedro e fala: ó, pastor Pança, seu Pedro, deixa eu lhe avisar logo, quando você se converter, seu cabra sem vergonha, você avisa seus irmãos, porque você está que nem cirandando como trigo, mas você não é trigo não, viu, nego velho? Jesus falou para ele: você está desconvertido, você está uma vergonha, você está um fracasso ainda. Mas como Jesus estava de olho nele lá na frente, Jesus apertou ele, mas deu bálsamo, passou um azeitezinho nele e falou: olha, eu roguei ao Pai para que você não se perdesse. Aleluia! Está entendendo por que nós estamos de pé? Está entendendo por que nós estamos vivos? Está entendendo por que nós estamos na presença? Está entendendo por que a gente acorda de madrugada para orar? Está entendendo por que a gente vai para os mistérios? Está entendendo por que a gente consegue ganhar almas para Jesus? Está entendendo por que nós estamos conseguindo pregar? Está entendendo por que a gente consegue louvar? Está entendendo por que a gente consegue dizimar, ofertar, adorar? É porque Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim, por você, e pedindo graça, e pedindo misericórdia. E Jesus está dizendo: eu estou de olho em você lá na frente. Pedro, eu estou de olho em você lá na frente. E a Bíblia diz que ao invés do Pedro se arrepender, presta atenção, crente, ao invés dele se arrepender, o que é que ele faz? Não, Jesus, eu estou disposto a morrer no seu lugar, eu estou disposto a dar vida, eu estou disposto a sofrer contigo. Pedro falou 1001 palavras. Fala para o seu irmão: palavra não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é a atitude. O que chama a atenção de Deus é na hora do vamos ver, do sapé caiaiá, aí que Jesus está de olho em você. Adorar a Deus dentro da igreja, todo mundo vendo, isso é fácil, irmão. Eu quero ver adorar a Deus viajando sozinho, e as propostas vindo. Eu quero ver adorar Jesus no quarto escuro e na internet. O que é que você está vendo lá na telinha? Porque na telinha de Ezequiel o negócio estava feio, né? Mas vou pular essa parte, porque Jesus mandou falar de Pedro, o Pedro desconvertido e o Pedro convertido. Aí agora Pedro, arrogante, cheio do eu, é que nem aqueles crentes, quando o pastor dá uma cajadada nele, ele fala: vou sair da igreja, eu vou entregar o cargo, eu vou fazer isso, vou parar de dizimar, vou parar de ofertar. Você para, mas Jesus te pega lá na frente. Você rebeldia, mas Deus te pega lá na frente. Você empina o nariz, mas Jesus te pega lá na frente. Você fica cheio de orgulho, mas Jesus lhe pega lá na frente. Não tem para onde você está. Vai ter que se converter. E a Bíblia diz que Pedro não deu ouvido à palavra de Jesus até então. E Lucas 22:62 é que ele vem se tocar. Quando o galo canta, porque Jesus falou: antes que o galo cante, tu
tu vai me negar 3 vezes, cara. E ele já tinha negado Jesus 3 vezes e não tinha percebido. E a partir daí, o cenário de Pedro está tudo normal. Nega Jesus a primeira vez, não está assim, não, é que nem aqui, não estou tintindo nada. Nega a segunda, está tudo normal, estou indo para a igreja, está tudo bem comigo. Você vai saber se está bem ou não na hora que o galo surriar e bater o apito, aí eu quero ver como é que vai estar. Negou 3 vezes e está tudo bem com Pedro. Agora, meu irmão, quando o galo soltou o cano, eu não quero saber, um disse que o galo é esse galo do terreiro, outro disse que é um soldado, eu quero saber que está o galo lá, o galo. Não vai esquecer esse negócio de que galo fez. Na hora que o galo fez cucurucucu, o galo fez esse trabalho. Nessa hora, a Bíblia diz que Pedro saiu para fora do templo. E aconteceu o que, igreja? Lucas 22, 62. E chorou. Já viu falar no leite derramado? Ele volta para a panela de novo? Então ouça essa palavra hoje para não chorar o leite derramado. Depois de tudo que Jesus fez com Pedro, Pedro ainda está distante de Jesus. 3 anos e meio distante de Jesus, comendo com Jesus, vivendo com Jesus e distante de Jesus. E quantos de nós estamos assim dentro da obra de Deus? Os dons estão funcionando, mas a intimidade está longe. Jesus está chamando Pedro para perto. Jesus quer ficar bem perto de Pedro, mas Pedro só distanciava. Pedro só negava. E sem contar que Pedro emprestou a boca para Satanás usar, cortou a orelha de mal e ainda negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus é tão maravilhoso que ele não desiste de Pedro. Ele morre, ao 3º dia ressuscita. Arabacala séria. Aqui tem mais que 2, mais que 3, ele se faz presente. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E ele é o castigo que nos traz a paz. E ele está aqui com um banquete de perdão, com um banquete de arrependimento, para você comer do pão vivo que desceu do céu nesta noite, porque Deus quer fazer algo novo aí na vida de Pedro. Ressuscitou, meu irmão. Além de Pedro, bora tirar o que traiu ele. Então tinha 11, menos Pedro, tinha quanto? 10 discípulos para ele lembrar. Sabe de quem ele lembrou? Quem pode me dizer? Jesus lembrou de quem depois que ressuscitou? Mas Pedro não prestava, não valia nada. E é esse sentimento que Satanás fica colocando em nós. E a partir de hoje, você tem certeza, repete comigo, eu não sou o que dizem que eu sou. Eu sou o que Jesus diz que eu sou. E Ele diz que eu sou a menina dos olhos dele. Ele diz que eu sou. Pedro, tu és pedra, e esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Se Deus decretou algo sobre a tua vida, vai acontecer, porque é promessa dele. Jesus vai embora, é tomado em ascensão. Quem está lá de joelho esperando o Espírito Santo? E lembra, Jesus não tirou a espada da bainha de Pedro, colocou de volta, porque Jesus sabia, quem ia completar a obra na vida de Pedro era o Espírito Santo. E Ele está aqui nesta noite, intercedendo, gemendo por você, transformando e convertendo cada um de nós. Eu preciso melhorar. Fala para o seu irmão, eu preciso melhorar para Jesus. Porque quando eu melhoro para Jesus, eu melhoro como esposo, eu melhoro como pai, eu melhoro como filho, eu melhoro como pastor, eu melhoro como servo, como serva, como músico, como cantor, como pregador, como pastor, eu melhoro como membro, como patrão, como empregado, como filho, como pai, eu melhoro em tudo. Quando eu me converto a Cristo, eu me converto em tudo. Está lá aquele Pedro agora, orando, esperando a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo enche Pedro, meu irmão, enche até a tampa. E a partir daí a história daquele homem muda. Pedro agora está cheio do Espírito Santo, convertido. E quem é que Jesus usa para ganhar almas? Ele abre a boca, ganha mais de 3.000 almas.
É isso que Jesus está querendo dizer para nós nesta noite. Você vai dar frutos e todos vão ver os frutos que você vai dar. Jesus está dizendo: a partir de hoje a tua oração não é a mesma, a tua santidade não é a mesma, a tua renúncia não é a mesma, porque quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo. E Jesus está dizendo nesta noite, Tiago 1:22, não sejais só ouvintes da palavra, mas praticante. Bate no peito e fala: eu vou praticar essa palavra, eu vou viver essa palavra vai fazer algo novo dentro de mim. Louvado seja Deus. Eu queria que a igreja ficasse de pé e começasse a orar, que eu vou passar para o pastor Pânico, ele vai fazer uma oração, ou a pastora Cida, ou Marcos, eu não sei, mas já venha, aleluia, já adorando, já venha glorificando, já venha exaltando o nome do Senhor nesta noite. Talvez você entrou aqui que nem Pedro, porque Pedro, quando ele negou Jesus, ele voltou para a pescaria, ele voltou para o lugar de origem, mas Jesus foi buscar Pedro lá. E Jesus está chamando a nós ao arrependimento nesta noite, porque quem se arrepende entende que Deus é amor, quem se arrepende entende que Deus é amor. Dá um som maior aí para me terminar. Toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo para mim. Quando eu perdido e bem triste, lá menor que estiver, toma os pedaços do meu ser. Quero te seguir pelo caminho, quero te seguir por este caminho, te dá meu coração, e quando se as mãos vier despedaçar o meu ser, vem pra mim, toma os pedaços do meu ser, toma os pedaços. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Glorifique a Deus, igreja, glorifique a Deus, glorifique a Deus, aplauda ao Senhor, a Ele toda honra, a Ele todo louvor, a Ele toda glória, tudo pertence a Ele, tudo é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Obrigado, Deus, obrigado por este momento, obrigado, Senhor, por cada família mais uma vez representada neste lugar. Como foi pregado nesta noite, Pedro se arrependeu, Pedro entendeu que Jesus era o único motivo dele andar, dele caminhar. E na primeira pregação, 3.500 almas se rendem ao Senhor. Arrependa-se, igreja. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. O Senhor está te chamando. O Senhor está te dizendo: ei, eu não esqueço de você. Ei, eu sou contigo. Eu sou contigo. Chorei, carabás. Não são os problemas, igrejas, não é o lugar, porque quando o Senhor chega,
toda a atmosfera muda. Muda. Porque quando Ele chega a plenitude da luz, do amor, da paz, da cura, da salvação, da libertação, do batismo com o Espírito Santo. Jesus te ama, igreja. Vocês são importantes para o Senhor. Cada membro aqui, cada pessoa tem uma importância grande no reino. Pai, muito obrigado, Pai, pelo louvor dessa noite. Abençoa os meninos, abençoa os teus filhos. Derrama da graça, da misericórdia sobre eles, sobre a família deles, Pai, sobre toda a família. Que os projetos deles, Pai, sejam colocados diante de Ti e sejam feitos segundo a Tua vontade e o Teu querer. Obrigado, Pai, pelo pastor Fernandão da Bahia, pela família dele, que continuou usando o Teu servo, não só no talento, que talento ele já tem, mas nessa unção. Continue derramando mais e mais unção sobre a vida dele, disponibilidade para o reino, Senhor. E a Tua palavra diz em Lucas 18, 29 e 30, que quando nós fazemos para o reino, nós somos multiplicados muitas vezes mais aqui na terra e na vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo primeiro dia de nossa festividade. Esteja conosco hoje e amanhã. Nós colocamos em Tuas mãos desde já a pregação de amanhã, nossa pastora Cida. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Amém. Antes de encerrar, igreja, eu queria fazer uma pergunta, eu quero fazer um apelo. Tem nosso